Boa noite, nação bugrina. Tudo bem? Bem-vindo a mais uma Arquibancada Guarani. Hoje o Arquibancada de número 190, tá certo? Esse pós-jogo de Guarani 0 e Sport 0. Dureza. Bom, primeiramente, muito obrigado por todo o apoio, suporte, participação de vocês. Continuem seguindo a gente no Instagram, no YouTube, que vocês estão acostumados, e nas plataformas de áudio Deezer e Spotify, em parceria com o Bugrecast, ok? Bom, o que falar do jogo, né? Um jogo, mais uma frustração, sim, e a gente tinha dito que esse jogo era importantíssimo a vitória, sem dúvida, principalmente frente aos resultados ocorridos, né? Os resultados ocorridos no resto da rodada, vários empates, é verdade, mas na maneira como nós estamos agora, o Guarani hoje está entre os 4 últimos, claro, empatado, na teoria, em termos de pontos, nós estamos junto com o 13º, mas não marcamos nenhum gol ainda. Então, ó, o início da campanha do Guarani, que é uma reta inicial muito complicada, como nós já falamos, segundo o próprio Daniel Paulista, na sua entrevista, nós vamos enfrentar no início camisas pesadas, certo? Como se a gente não soubesse disso. E na sexta rodada nós temos o derby, que é um jogo, enfim, sempre dito como especial e tudo mais, é um jogo difícil pra gente. Então todos esses jogos aí até a sexta rodada, nós não teremos vida fácil. Aliás, não vamos ter vida fácil pelo jeito no campeonato todo, mas o início do campeonato é muito ruim. Falando um pouquinho do jogo hoje. Hoje o Guarani entrou incrível. Por incrível que possa parecer, eu acertei em cima a escalação do Guarani, ou pelo menos as escolhas, né, do Daniel, foram exatamente as escolhas que eu tinha sugerido no pré-jogo. Então não posso reclamar das escolhas do Daniel para começar o jogo. Nós começamos com Kozlinski, Diogo Matheus, que se recuperou, a zaga sem o Castan, Ronaldo Alves mais João Vitor, Matheus Pereira. Começamos estreando o Leandro Vilela como primeiro volante, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Nicolas Careca na frente, porque o Lucão tinha sentido algum desconforto durante a semana, a estreia do Bruno José e no lado esquerdo o Júlio César. Então não podemos reclamar. Eu não posso reclamar do início da escalação. E o Guarani, eu não acho que fez um mau primeiro tempo. Então no primeiro tempo, em termos de oportunidade, a 1 minuto nós quase tomamos um gol de uma bobeira, uma jogada aérea, mas uma jogada fortuita, vamos dizer assim, nada muito criado. Aos 9 minutos nós tivemos talvez a bola do jogo, Bruno José, uma falha, eu acho, do sistema defensivo do Sport, a bola acabou se oferecendo ao Bruno José, que num contra-ataque conseguiu ganhar na velocidade dos 2 zagueiros, entrou na cara do gol, na cara do Maílson, e chutou bizonhamente para fora. Aqui cabe um comentário. O gramado do Guarani, por incrível que possa parecer, e não estava assim durante um tempo do ano passado, está muito ruim. Não está bom, não. Em vários setores do gramado, você joga a bola vai pipocando. Então, de difícil para controle, difícil para você matar uma bola. E nesse caso específico, se vocês olharem em câmera lenta, vocês vão ver que a bola dá uma pipocadinha antes do Bruno José chutar. Mas mesmo assim, na minha opinião, um gol absurdamente perdido. Não dá para entender e nem justificar, mesmo com gramado irregular, ele perder um gol daquele. Né? Escolheu o canto errado, bateu errado, e para uma estreia, para um cara que a gente tinha expectativa, mais um que a gente tinha expectativa, de fato frustrante. De fato, um gol absurdo. Aos 9. E depois o Guarani seguiu mandando no primeiro tempo. Então, o primeiro tempo foi absolutamente, ou muito dominado pelo Guarani. Aos 17, o Nicolas Careca tenta dar uma de bicicleta, e aos 29,
uma bela jogada pela esquerda, o Júlio César cruza de perna direita, né? E de cabeça o Nicolas Careca foi muito bem na cabeceada e a bola acaba batendo no travessão. Uma judiação que acaba não entrando. E aí depois, duas jogadas, uma jogada aérea com uma defesa razoável do Kozlinski, e depois aos 41 minutos do primeiro tempo, uma falha do Kozlinski, feia, que poderia ter resultado no gol. E nós demos sorte que não tinha nenhum centroavante entrando por ali, o Rodrigo Andrade tirou a bola para o escanteio, né? Mas de maneira geral, o primeiro tempo foi do Guarani. Nós tivemos pelo menos duas chances muito claras de gol. Muito claras de gol. Interessante também foi que no pré-jogo, das pessoas que participaram comentou essa escalação que você está dando, que foi, coincidentemente, a escalação que o Daniel Paulista escolheu, tem 11 destros, nenhum canhoto. Portanto, nós não vamos conseguir fazer cruzamento do lado esquerdo. E eu acabei lembrando o comentário desse rapaz, né, por dois motivos. Porque, primeiro, na jogada aos 29 minutos, onde o Júlio César cruza, ele de fato ele está penso e ele tem que virar, ele não bate de esquerda, então ele tem que puxar para a direita e fazer o cruzamento. Então lembrei dele, porque tem toda a razão, né? E segundo, na resposta que eu dei para ele no pré-jogo, né, onde eu escrevi, você tem razão, bem lembrado, mas o que você queria que a gente colocasse? O Ronald. E depois, no segundo tempo, a gente viu que efetivamente a gente estava a pé. Bom, assim que terminou o primeiro tempo. O segundo tempo, o Sport volta um pouco melhor. Ele volta um pouco posicionado melhor, com uma atitude melhor. E logo aos 10 minutos, eles, num contra-ataque, eles têm uma baita chance. Tem aquele lance meio confuso, porque o juiz poderia ter dado um pênalti. Eu acho que não foi. Não acho que foi pênalti. Mas que se fosse outro juiz, poderia ter caído na do centroavante, que dobrou a perninha, quando o Kozlinski põe a mão nele, né, e ter dado pênalti. Então poderia ter estragado mais uma vez o jogo aí. E aí nós tivemos mais duas boas oportunidades, uma aos 24, que a bola acaba... Eu achei que a gente poderia ter chutado antes, mas se eu não me engano foi o Giovanni Augusto ou o próprio Júlio César que acaba servindo a bola enfiada para o Bruno José, e ele mais uma vez, nesse caso ele não chutou bizonhamente como no primeiro tempo, mas deu um peteleco, um chutinho de velho pro goleiro. Um goleiro, diga-se de passagem, que é um grande goleiro, o Maílson é um grande goleiro. E aos 30, o Leandro Vilela dá um chute de fora da área, muito bonito, com uma bela defesa também do goleiro. Então, nós tivemos mais ações de jogo? Sim. Nós tivemos um pouco mais de chance de jogo? Sim. Tivemos mais chutes a gol? Sim. Mas dá para dizer que o Guarani merecia amplamente essa vitória? Não dá para dizer. Não dá para dizer. Se o juiz tivesse dado, por exemplo, aquele pênalti, que, te repito, acho que não foi, mas poderia. Já vimos pênalti parecido com aquele que foi dado, ainda mais com o VAR, o jogo tinha sido diferente, né? Mesmo que a gente tivesse... E perdemos esses gols que eu falei. O Bruno José teve duas chances, não chegou nem perto de fazer, né? Tivemos mais 2, 3 chutes no gol, importantes, e o Kozlinski não fez absolutamente nada em termos de defesa. Ele fez uma falha que quase foi o gol. Mas defesa, acho que ele fez uma defesa no jogo inteiro, né? Então, o Guarani mereceria se tivesse ganho, mas não dá para dizer que foi uma grande injustiça do futebol ter empatado nesse 0-0, né? Acho que o Guarani deixou muito a desejar. Nós estamos mais muito longe de um time que eventualmente, que se diz em vários momentos aí, inclusive na coletiva, algum dos repórteres disse que o Guarani é um dos favoritos ao acesso. Eu não acho isso. Nesse momento, depois de ter assistido 2 rodadas completas de vários jogos, eu vi vários jogos, eu não consigo colocar o Guarani como favorito. Acho que tínhamos essa esperança antes do início do campeonato.
preocupados, ansiosos, curiosos para saber como o Guarani estrearia. Depois desses 2 jogos, eu não coloco o Guarani como, de jeito nenhum, como um dos favoritos a subir. Pelo contrário, acredito que num campeonato disputado via ponto corrido, a largada é muito importante. E o Guarani está largando pessimamente. O Guarani está largando muito mal, né? Vou falar de alguns números aqui, né? Eu gosto sempre de comentar números com vocês. Então, atualizando alguns números que a gente sempre fala. Guarani na temporada de 2022. Hoje completamos o 17º jogo em todos os campeonatos. 17 jogos oficiais, não amistosos. Pontos, 20 nesses 17. 5 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Gols pró, 16. Gols contra, 21. Saldo menos 5. Aproveitamento nesses 17 jogos, 39,2%. Nós marcamos 0,94 gols a favor e tomamos 1,24 contra. Por falar nisso, hoje, mais um jogo onde a gente ficou sem tomar gol, né? O que para nós já é alguma coisa. O Guarani, né, no Campeonato Brasileiro, portanto, agora completou 2 jogos, 1 ponto, nenhuma vitória, um empate e uma derrota. Nenhum gol pró, nenhum, tomamos 1 gol contra. Saldo menos 1. O aproveitamento pífio de 2 rodadas, obviamente, 16,7, que nos coloca em 18º lugar, tá? Junto com o Grêmio, nosso próximo jogo, fora de casa. O Guarani tem 0 gols a favor, 0,5 de média gols tomados. O Guarani do Daniel completou hoje 55 jogos. Inclusive foi parabenizado o técnico mais longevo da Série B esse ano. Nesses 55 jogos ele obteve 80 pontos, 21 vitórias, 17 empates e 17 derrotas. Gols pró 70, gols contra 62, saldo de mais 8, aproveitamento de 48,5%. 1,27 gol a favor, 1,13 gols contra. Essa é o currículo, a campanha, o certame do Daniel dentro do Guarani em um ano que ele está aqui com a gente. Para a gente olhar a tendência, eu gostaria de olhar os últimos 5 jogos. Os últimos 5 jogos o Guarani não ganhou nenhum jogo. Para a gente encontrar a primeira vitória, a gente teria que voltar 6 jogos. Então, nos últimos 5 jogos, o Guarani não ganhou nenhum jogo. Jogou contra o Vila Nova, empatou 2-2. Jogou contra o São Bernardo, 0-0. Jogou contra o Corinthians, 1-1. Jogou contra o Brusque, fora de casa, perdeu de 1-0. E jogou em casa com o Sport, 0-0. O Guarani, nesses 5 jogos, teve 2 jogos em casa só. 3 jogos fora. Mas nesses 2 jogos em casa, empatou os 2 jogos. Contra Vila Nova, também time de Série A. Time de Série B pela Copa do Brasil. E Guarani Sport, 0-0 hoje, né? Não acho nada importante esse histórico. Então, nos últimos 5 jogos, 4 pontos, nenhuma vitória, 4 empates e 1 derrota. 3 gols pró, 4 gols contra, menos 1 de saldo, 26,7% de aproveitamento. Marcamos 0,6 gols a favor e tomamos 0,8. Nas 4 estatísticas que eu dei, todos esses números, todos eles nos levam à preocupação. É preocupante. O início do campeonato, a temporada e mesmo o desempenho do Daniel em um ano. Depois de um ano, em um ano de história, ou seja, uma temporada toda, são 2 temporadas, né? 2 pedaços de temporada, mas um ano inteiro, onde ele tem todo o currículo, um aproveitamento menor que 50%. Esse é o aproveitamento do Daniel. Então, acho o Guarani um time que dificilmente vai dar encaixe, com um elenco que eu mostrei para vocês no pré-jogo, com o que eu já vi esse time jogando durante 17 partidas.
com o estilo que conhecemos tão bem do Daniel. Eu duvido que dê liga. Dê liga no sentido, estou dizendo que vai cair? Ainda não. Ainda não. Mas esse time é de meio de tabela para baixo. Não disputa o acesso de jeito algum. De jeito algum. Alguns jogadores não têm a mínima condição de jogar no Guarani. Ronald, por exemplo. Então nós vamos para caracterizar cada um dos desempenhos individuais, vamos para as notas do jogo de hoje, né? Kozlinski, eu dei nota 5. Por quê? Porque fez uma defesa só no jogo todo, nem foi tão espetacular desse jeito, e teve uma falha muito grave que poderia ter resultado numa daquelas falhas. Olha, uma falha particular acontece, temos que entender que de vez em quando acontece. Aconteceu com o Castan no último jogo, hoje estava acontecendo já com o Kozlinski e podia ter acontecido com alguém da zaga, e sempre pode acontecer. O fato é que hoje aconteceu e não saiu gol, né? Então o Kozlinski nota 5. Mais com sorte do que com boa performance. 5. Diogo Matheus voltou depois de algum tempo, acho que fez razoável partida, criou algumas jogadas. Eu não vi ainda o novo Lucas Ramon jogando, mas entre ele e o Ludic, Diogo Matheus, sem dúvida nenhuma, nota 5,5. Não achei que foi mal. João Vitor fez boa partida. Séria. Não é sensacional, mas sério, nem tão lento assim. Ele perde algumas jogadas de cabeça, até porque ele não é tão alto assim. A jogada aérea continua preocupando. Hoje nós não tomamos gol, mas continua preocupando. Mas João Vitor hoje não comprometeu, fez um jogo razoável, nota 5,5. Ronaldo Alves, na mesma linha do João Vitor. Ele é um pouco mais sólido, mais experiente. Não vi nenhuma cagada muito grande, mas acho que o João Vitor hoje foi um pouquinho melhor que o Ronaldo Alves. Nota 5. Detalhe e comentário, o Castan hoje não ficou nem no banco. Engraçado, né? No último jogo contra o Brusque, ele entrou no jogo. Estava no banco e entrou no jogo. Mas precisamos do jogo e do erro individual dele para realizar que ele não tinha condição de jogar. E aí ele não está nem no banco hoje. Não estou cobrando ele no banco. Só estou dizendo que sim, nós cometemos um erro grave contra o Brusque. Tá? Lateral esquerdo, Matheus Pereira. Eu vou dar uma nota emblemática, 4,5. E digo por quê. Ele comprovou para mim hoje que, no ponto de vista da defesa, aquilo ali é uma avenida. Ele no ataque é aquele cara que vai, mas não vai. Então ele é rapidinho, ele é fogosinho e tal. Não dá um cruzamento certo. Não conclui uma jogada. É inseguro. Comparando um pouquinho com o que a gente tinha com o Bidu, muito pouca diferença. Só acho que o Bidu é um pouco mais habilidoso e tinha mais no balanço, ele era tão ruim quanto na defesa, comparando o Matheus Pereira, mas no ataque ele era um pouco mais produtivo, tinha um chute melhor no gol e tudo mais. Não acho péssimo, mas hoje não foi bem e não produziu nada. 4,5. Não comprometeu, mas é um ramo perigoso. 4,5. Leandro, o menino que estreou hoje, né, o primeiro volante, camisa 31. Nota 6. Eu gostei do Vilela. Acho que ele mostrou ter recursos, rápido, sabe marcar, sabe sair jogando. Gostei. Não achei um falcão, mas fez boa partida. 6. Também gostei do Rodrigo Andrade. Acho que ele consertou algumas besteiras das laterais, estava aceso hoje, ele sempre tem qualidade, mesmo em condições adversas, tanto de gramado quanto de jogo. Acho que hoje não perdeu a cabeça, falou pouco, enfim, 6 para o Rodrigo Andrade. Giovanni Augusto tomou um amarelo, não fez má partida, mas não foi brilhante. A gente vê que ele é um cara um pouco diferente, que cria algumas jogadas importantes, mas hoje não foi útil assim para o time e na régua dele, naquilo que a gente pode exigir dele, acho que ele ficou devendo um pouco, 5,5. Júlio César não fez uma partida,
deu o cruzamento para o Careca bater de cabeça, tentou algum chutinho aqui e ali, ele nunca é brilhante, é um jogador mediano, muitas vezes útil, saiu do jogo, foi substituído aos 73 minutos pelo Lucão e saiu reclamando como sempre, enfim, 5,5 para o Júlio César. Nicolas Careca tomou um amarelo, também 5,5, deu uma cabeceada na trave, mas não foi brilhante no jogo, também não comprometeu, é um cara importante para o elenco, 5,5. Bruno José, eu não gostei da estreia. Frente à expectativa que a gente tinha, frente às oportunidades que ele teve. Ele começou jogando e não teve chance. Não, jogou quantos minutos? 76 minutos. Jogou bastante. Jogou bastante. E perdeu gol. Pelo menos 2. Perdeu 2 gols. E não achei veloz, não vi lampejos de genialidade, não vi nada disso. Era o preferido do presidente, tem alguns casos rasgando a seda para ele. Acho que tem muito a ver com o gol que ele marcou no Guarani por cobertura, se eu não me engano. Ele fez um golaço lá contra o Guarani uma vez jogando pelo Brasil de Pelotas, todo mundo ficou entusiasmado com ele. Não vi nada demais. Eu vi ele perder um gol bizonho aos 9 minutos do primeiro tempo e depois no segundo tempo teve uma chance de marcar um gol, deu um petelequinho. Isso que eu vi. Então eu vou dar nota 4,5 para o Bruno José. Espero que você jogue muito melhor, Bruno José. Estou torcendo por você, mas hoje não vi nada não. Não é esse cara aí que vai levar nós. Não sei. Vamos esperar para ver. Os que entraram. Ronald, para ver se a gente dá a mensagem certa. 3. O cara é uma coisa horrorosa. Horrorosa. Tropeça na perna. Não produz nada. Marcou um gol contra a Ferroviária e acharam que bateu um pênalti engraçadinho contra o Corinthians. Só o que eu vi até agora. Só o que eu vi até agora. Horroroso. 3. Iago. Parece ser um pouco melhor que o Ronald. Então eu vou dar nota 5. Ele entrou fogozinho, sempre cria alguma coisa. É um cara que é um desafogo, é um rapidinho, é um fumaça. 5. Entrou aos 86 minutos, mas eu vou dar 5 para ele. O Lucão. É um cara que sempre entra com vontade, sempre entra com saúde, sempre entra atento, acordado. Acho que sentiu a perna, tal. Foi poupado, entrou aos 73 minutos, na nota 5, não comprometeu. Marcinho, eu vi alguma coisinha aí hoje lá. Marcinho. Eu queria ver ele jogando mais. Talvez tirar o Júlio César, colocar o Marcinho, empurra o Giovanni Augusto para jogar um pouco mais pela beirada e o Marcinho chegando de trás. Pode ser uma. Então, entrou aos 86, né? Faltava jogou uns 8, 10 minutos. Mas eu vi umas coisinhas lá no Marcinho, sim. 5. Índio. Só entrou para substituir o Leandro Vilela. Parece muito, inclusive. Até fisicamente se parece. É sempre útil o Índio, né? Eu não quero mais reclamar do Índio, né? Nota 5. Né? Acho que o Daniel Paulista fez o básico, começou com dentre o elenco que ele tem, com aquilo que eu tinha sugerido, então não dá nem para reclamar, e acho que é isso. Acho que o time tem muito pouco a mais para oferecer, acho muito preocupante ainda. Nós temos um jogo dificílimo contra o Grêmio, acho que o Guarani não ganha do Grêmio lá. Nós vamos ficar numa situação bem difícil pós a terceira rodada. Demite o Daniel? Qual a tua opinião? Bem, eu acho que o Daniel está chegando na linha final dele, daquilo que ele consegue extrair dessa equipe. A equipe tem muito para extrair? Também não. Acho muito difícil esse elenco da Liga. Acho muito difícil esse elenco da Liga. Vírgula. Acho muito difícil esse elenco da Liga com o Daniel. E se trocar o técnico? Não sei. Não é certeza de sucesso, não. Mas esse time vai sofrer esse ano. Nós vamos sofrer. Por último, queria deixar uma nota aqui e uma ressalva. Decepcionante o público hoje. 2.700 pessoas para ver Guarani em casa, o jogo, a estreia do Guarani em casa, 2.700 pessoas contra o Sport. Vírgula.
não dá para culpar muito, o time não é empolgante. E aqui, gente, eu sei que o Guarani, a torcida tem que apoiar mesmo sem ser empolgante o time, tem que empurrar sempre, mas a torcida do Guarani não é assim. A torcida do Guarani apoia com certeza se o time empolga, se o time entrega. Se o time entregar alguma coisa, a torcida estará lá. Se o time tivesse feito um empate contra o Brusque, eu acho que o público já seria 3.500 pessoas. Se tivesse hoje ganho de 1-0 e empatado lá no Brusque com 4 pontos, eu acho que no próximo jogo já teria 5.000 pessoas. A torcida do Guarani é assim. É assim. Mas foi decepcionante também. Eu acho que essa mistura toda, o começo do Campeonato Brasileiro é muito ruim. Muito preocupante. Espero que a gente faça um milagre no Sul. Não acredito. Acho que o começo do ano vai ser, do começo do Campeonato Brasileiro vai ser muito ruim. E eu não estou otimista para o resto do campeonato, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo pré-jogo. Um abraço, tchau.